E se puderem ficar, fique também para a escola dominical, tá bom? Nós estamos expondo aqui na nossa igreja o livro, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje nós vamos expor o capítulo 4 de Romanos, versos 23 ao 25. Nós vamos concluir a exposição deste capítulo. Queridos irmãos e amigos, os diáconos deram para vocês aí uma ficha de membros. Eu peço que todos preencham, não só os membros da igreja, mas aqueles que são congregados aqui, que estão congregando na igreja, mas ainda não são membros. Preencham essa ficha também, porque os que nos visitam também, se puderem preencher. Nós estamos criando um aplicativo para a igreja. Só preencha se você ainda não preencheu aquele link. Eu vi que você não deu conta. O seu neto também não conseguiu te ajudar, né? Como eu sugeri lá no grupo. O negócio está feio para o seu lado, meu irmão. Mas você ainda tem uma chance hoje de preencher à mão, né? Eu espero que não seja necessário você voltar e dar da pedra para preencher isso aqui. Então, preencha para nós, porque a nossa igreja está criando um aplicativo. E esse aplicativo ele vai nos auxiliar. Esse dia uma irmã saiu da igreja porque eu esqueci o aniversário dela. Não faça isso, tá, meu irmão? Eu vou esquecer seu aniversário, você pode ter certeza disso. Mas não esqueça o meu, tá bom? Mas, por exemplo, com esse aplicativo, nós vamos ter mais facilidade de lembrar que é seu aniversário e o pastor ir lá na festa, tá certo? Comer o churrasco. Então preencha. É um aplicativo onde nós estamos aí, como eu disse, me fugiu aqui a palavra, nós estamos trazendo a tecnologia para a secretaria da igreja. Ajuda o secretário da nossa igreja nesse sentido, tá bom? Que no caso é o seu pastor. Vamos lá, vamos ler juntos, Romanos 4, 23 a 25. Vamos ler todos juntos, versículo 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, fala conosco agora por meio da Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a Tua vontade. Tem misericórdia da minha vida como expositor da Tua palavra. Tem misericórdia daqueles que me ouvem, ó Deus, que o Espírito Santo ilumine tanto a mim como a eles, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem nesta manhã é Abraão, o nosso exemplo de justificação pela fé. Abraão, o nosso exemplo de justificação pela fé. Abraão é o nosso exemplo do quê? Abraão é o nosso exemplo de justificação pela fé. Ou seja, Abraão, ele é o nosso exemplo de salvação pela fé. Abraão é o exemplo que Paulo usa para mostrar que o crente é salvo pela fé. E nós vimos que Paulo fez isso por todo o capítulo 4 de Romanos. E agora, ao chegar ao final deste capítulo, Paulo conclui esta verdade mostrando que Abraão é o nosso exemplo de justificação pela fé. Ele aplica estas lições relacionadas à fé de Abraão à nossa própria fé. Irmãos, a Bíblia não foi escrita para ser apenas um livro histórico.
A Bíblia não foi escrita apenas para registrar os acontecimentos do passado, mas tudo que foi registrado na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, para o meu, o seu e o ensino do povo de Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 15, 4, capítulo 15, versículo 4, e veja essa verdade. Em Romanos 15, 4, o apóstolo Paulo ele escreveu: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, quando nós vemos o Antigo Testamento, nós temos que ter em conta que o que está no Antigo Testamento não foi registrado apenas para relatar fatos históricos, mas foi registrado para nos ensinar, mas foi registrado para nos instruir. Por isso, quando a Bíblia fala que Abraão foi justificado pela fé, ela diz isso para nos dizer, nos ensinar, nos lembrar que nós também hoje somos justificados pela fé. O registro da justificação pela fé no Antigo Testamento de Abraão está na Bíblia por minha causa. O Antigo Testamento registra que Abraão foi justificado pela fé por sua causa, por nossa causa, para nos lembrar que do mesmo modo que Deus justificou Abraão no Antigo Testamento, ele justifica, ele salva o seu povo no Novo Testamento. Então, queridos, essas são as duas verdades que eu quero concluir com vocês ao finalizar, ao findar a exposição do capítulo 4. A primeira verdade: tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento mostram que a justificação é pela fé. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento mostram que a justificação é pela fé. O Antigo Testamento mostra que o homem é salvo por quê? Pela fé. E no Novo Testamento, o Novo Testamento mostra que o homem é salvo por quê? Pela fé. Então, tanto o Antigo como o Novo mostram que o homem é salvo pela fé. Como que os homens que viveram antes da vinda de Jesus foram salvos? Pelos sacrifícios que fizeram, por irem ao templo, por não comerem carne de porco, por causa da circuncisão, eles foram salvos por estas coisas? Não, senhores, eles foram salvos pela fé. Os homens que viveram antes de Cristo foram salvos pela fé. E como nós hoje somos salvos em 2024, como que os homens são salvos hoje? É vindo à igreja todo domingo? É lendo a Bíblia todo dia? É sendo dizimista? É sendo ofertante? É deixando o pecado? Nós somos salvos pelo quê? Pela fé. Pela fé. Então, tanto no Novo como no Antigo Testamento, a Bíblia mostra que fomos salvos pela fé. A diferença da fé de Abraão para a nossa fé está no fato de que nós já recebemos o Messias. Abraão creu na promessa do Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Nós já conhecemos o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o Abraão que creu na promessa do Cordeiro, e nós que já conhecemos o Cordeiro, tanto um como o outro, fomos salvos pela fé. A segunda verdade que eu quero destacar nesta manhã é que, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a justificação pela fé está baseada na morte de Cristo. Vejam aí o versículo 25 de Romanos 4. Versículo 25 de Romanos 4 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Porque os nossos pecados foram lançados sobre Cristo, Ele morreu. E a nossa justificação só tem
garantia, porque Ele ressuscitou. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 25. Ele diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou, Ele vive. Então, a garantia da nossa salvação é a morte e a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo andam juntos. Se Cristo tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 15, 17. Quando Paulo escreve o capítulo 15 de Romanos, ele escreve a uma igreja que estava sendo atacada por falsos mestres, que diziam o seguinte: não existe ressurreição. Morreu, o corpo não ressuscita. E Paulo, ele escreve nesse contexto em que as pessoas não criam na ressurreição. Ele fala sobre o exemplo de Jesus como o Cristo que morreu por nós e ressuscitou. E Paulo, ele diz ali no versículo 17 do capítulo 15, Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas a minha fé, a sua fé, a nossa fé não é vã, porque Cristo morreu por nós e Ele ressuscitou. Por isso nós cantamos: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei, bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Então a salvação, irmãos, ela está pautada na morte e ressurreição de Cristo. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Porque se a salvação dependesse de você, se a salvação dependesse de mim, nós estaríamos perdidos. Nós perderíamos a nossa salvação. Para a surpresa e espanto de todos, nós vamos agora para o momento mais importante do nosso sermão, a nossa aplicação. Nós estudamos, irmãos, o capítulo 4 de Romanos. Ficamos algumas semanas estudando este capítulo. Não me lembro agora quanto tempo, mas com certeza mais de um mês debruçado sobre este capítulo. E a pergunta que eu e você devemos fazer ao estudar Romanos 4 e chegarmos ao final deste capítulo é: como aplicar as verdades contidas neste versículo na minha vida? Quero trazer à memória o que nós vimos nos versos 1 e 2. Nós vimos nos versos 1 e 2 deste capítulo que a salvação pelas obras tira a glória de Deus e coloca a glória no homem. Ou seja, se você acredita que é você quem escolhe a sua salvação, se você acredita que você precisa fazer algo para ser salvo, você tira a glória da salvação de Deus e coloca em você. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a glória da salvação não está em mim. A glória da salvação não está na minha escolha. Mas a glória da salvação está no Senhor e no fato dele ter me escolhido. A glória da salvação não está no que eu faço, mas está naquilo que Cristo fez por nós. No versículo 3, nós vimos que a justificação pelas obras entra em total contradição com a Bíblia. Em nenhum lugar das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ensina que o homem é salvo por aquilo que ele faz. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ensina que o homem é salvo por aquilo que Deus fez por ele. A salvação pertence ao Senhor e não há homem nenhum que possa salvar a si mesmo. Nós vimos nos versos 3 e 5 que a salvação não é merecimento humano, mas é graça divina. É presente de Deus, você não merece. Eu sempre me lembro do que meu pai e minha mãe fez por mim quando eu tinha 12 anos. Lá em casa, para ganhar presente,
E a gente ganhava presente no aniversário e no Natal. Para ganhar no Natal, tinha que passar de ano na escola. E o pai perguntava: o que você quer, filho? Eu já tinha escolhido meu presente. Só que também o presente era top, viu? No Natal. Mas aí, em 1996, eu fui reprovado na escola. Falei, lascou, perdi meu presente. Mas qual a minha surpresa? No Natal, meu presente estava lá. Eu ganhei esse presente por mérito meu. Salvação é isso. Deus te dá, você não merece, você é reprovado. Mas Deus te deu a salvação. Porque graça é um favor imerecido e não é pautado no que você fez, nos seus méritos. Os versos 6 e 8 nos mostram que a justificação pelas obras trazem condenação ao pecador e não alegria. Irmão, se você acreditasse que se você acredita que você é salvo pelas suas obras, você fica perturbado. Porque as suas obras não são capazes de te justificar diante de Deus. Se você acreditar que você é salvo por aquilo que você faz, você está perdido. Você não tem paz. O versículo 9 do capítulo 4 diz que a circuncisão não é a consequência da salvação. A circuncisão não é a base da salvação, mas é a consequência, melhor dizendo. Ou seja, você não é salvo porque você foi batizado. Você é batizado porque você foi salvo. E se você é salvo e ainda não recebeu o sinal do batismo, você deve tomar essa decisão hoje. Porque o seu batismo não depende de você, mas daquilo que Cristo fez por você. Então, se você crê que Cristo te salvou, receba o sinal da aliança. Como o selo de Deus. Esse capítulo nos ensina a crer contra a esperança. O presbítero Demétrio pregou isso domingo passado. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. A Bíblia diz que Abraão, mesmo tendo já um corpo morto, o que a Bíblia quis dizer aqui? Abraão já estava morto biologicamente para gerar filhos. Mas mesmo morto, quando Deus disse a ele que ele seria pai de muitas nações, ele creu. Ele creu no poder de Deus. Ele creu contra a esperança, porque Abraão sabia que Deus é fiel. Então eu quero te lembrar nesta manhã, há muitas coisas contra as quais nós temos que crer contra a esperança. Às vezes é um casamento que a gente olha e a gente pensa, não há mais esperança. Às vezes é um filho que a gente olha e pensa, não há mais esperança. Às vezes é uma igreja que a gente olha e pensa, não há mais esperança. Mas quando não houver esperança, creia, porque Deus é poderoso e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Foi isso que nós aprendemos no capítulo 4. E por último, o capítulo 4 nos ensinou que nós fomos salvos, que os homens são salvos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, pela fé. Então celebre a graça de Deus aí, cante essa canção conosco. Fique de pé e celebre o amor, a graça, o favor imerecido de Deus por nós.